Vamos lá. E o final de semana, os últimos finais de semana têm sido bem aquecidos, né, na estratosfera política, e esse não foi diferente, né, onde circulou de forma muito intensa a oficialização da não candidatura do deputado Ezequiel Ferreira, a ponto de ser considerado como favas contadas que não será candidato. E aí eu trouxe o setor Gregório aqui hoje, que também fez vários contatos ao longo do final de semana, e a oposição com essa desistência de Ezequiel ficou com dificuldade de estruturação de chapa, me parece, né? E aí alguns nomes ao longo do final de semana foram ventilados, desde a quinta para sexta-feira. Teve gente falando em Paulinho Freire, teve gente falando em Zé Agripino, o senador Zé Agripino, teve gente falando também de Fábio Dantas. Aí vamos trazer um olhar e vamos dissecar aqui, bater um papo com vocês todos aqui na bancada e com os espectadores no YouTube, para a gente atualizar as novidades ou as especulações políticas visando 2022 aqui no nosso RN. Felinto, hoje ao longo do dia eu conversei com vários deputados, vereadores, lideranças de partidos, pessoas próximas também, inclusive, ao próprio deputado Ezequiel Ferreira, pessoas ligadas ao governo Fátima, e a leitura de que realmente não se acredita mais nessa possibilidade de candidatura de Ezequiel Ferreira. A possibilidade dele se lançar candidato ao governo já é considerada aí descartada por muita gente que circula nesse meio aí. O deputado Ezequiel Ferreira, ao longo do dia de ontem, Felinto, conversou com várias lideranças, teve uma conversa também com o ex-ministro Rogério Marinho, que é pré-candidato ao Senado, e pelas informações que eu apurei nessa conversa, Ezequiel Ferreira comunicou a Rogério que realmente não será candidato ao governo do estado. Espera-se que nas próximas horas, até amanhã, o deputado Ezequiel Ferreira solte uma nota deixando claro que será candidato à reeleição, que será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Ontem, inclusive, o deputado Ezequiel teve um problema de saúde, né? Teve uma diverticulite, chegou até a ser hospitalizado, mas foi liberado em seguida, e aí teve muitos contatos por telefone, né? Não recebeu presencialmente quase ninguém em função do problema de saúde, mas por telefone ele conversou com prefeitos, com lideranças, e o que ele disse para essas lideranças é que realmente não deve ser candidato. Ainda há um clima de incerteza, Felinto, porque Ezequiel Ferreira também não, para algumas pessoas, também não cravou, apesar de sinalizar que deve recuar, não disse que efetivamente não será candidato. Fica a expectativa para essa nota que deve sair logo mais. E aí, ao longo do dia de hoje, algumas pessoas desse campo da oposição já começaram a circular e sondar algumas possibilidades. O próprio ex-ministro Rogério Marinho hoje participou de um almoço com o pré-candidato a governador. Diretamente o principal interessado na estruturação de uma chapa por parte da oposição, até visando viabilidade da candidatura de si próprio ao Senado. Né? Participou de um almoço com o pré-candidato a governador, Breno Queiroga, do Solidariedade, que passou a ser um nome especulado para ser esse nome da oposição. Hoje, mais cedo, o ex-ministro Rogério Marinho deu uma entrevista também, na qual ele fala que até o fim desta semana vai reunir um conjunto de 7 partidos, incluindo o Solidariedade. Ele fez questão de citar o Solidariedade, e nessa reunião vai tentar se chegar a um nome, a um projeto para esse campo da oposição. Então, o cenário de hoje é desistência de Ezequiel Ferreira ainda a ser oficializado. O governo ainda não foi avisado. Apimentando isso aí, há também quem diga, as ruas falam que há uma definição quanto a vice na chapa da governadora Fátima, que seria o do hoje deputado federal Walter Alves. E aí, Heitor Gregório, você está muito calado, vamos começar a falar, viu, Grandeza? E você também, Mulatinho. Calma, pai. Estou calmíssimo. Primeiro eu estava esperando aqui. Vamos lá. Eu concluí, né? Concluí. Mas vamos lá. A primeira coisa, eu acho que foi sintomático em relação à possível candidatura do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel, ir para a disputa ao governo, quando ele fez o evento do PSDB para anunciar a filiação de 7 novos deputados, e naquela ocasião ele sequer falou em possibilidade de uma candidatura majoritária. Eu acho que ali aquele evento foi deixou muito claro para todos que estavam lá, para os bastidores, para o ex-ministro Rogério, essa não candidatura de Ezequiel. A outra coisa é que eu tive uma informação que ainda na sexta-feira o deputado Ezequiel comunicou ao ex-ministro Rogério que não seria candidato ao governo. A reunião de ontem teria sido Rogério insistindo ainda, né? Deve ter sido uma continuidade. Recebi essa informação também. Isso.
Então, da sexta em diante, começaram a se trabalhar alguns nomes, começou a se cogitar nos bastidores. O nome do ex-senador José Agripino. Me permita um parênteses Que sobre Agripino. foi contactado, né? Foi contactado. Me permita um parênteses, eu conversei com o ex-senador José Agripino hoje, durante o dia, e ele me disse: Tiago, não há o menor fundamento, não serei candidato nas eleições de 2022, já descartando, portanto, essa possibilidade também. O ex-senador Mas foi cogitado especular. descartou a possibilidade, mas ele até me deu uma declaração em aspas. Agradeço a delicadeza da lembrança do meu nome. Ele até me disse isso. Vírgula, mas não tem o menor fundamento. Mas a informação que eu também tive é que o senador, que é um diplomata e na arte aqui da resposta, e deixou isso bem claro, mas o senador não teria gostado teria se sentido como uma opção por eliminação e Sim. não por opção propriamente dita. Então, tipo, sobrou Agripino. Sobrou Agripino. Também tem esse detalhe aí dentro dessa composição emocional por trás das palavras do senador Zé Agripino. Em relação a Agripino, tem uma observação que a gente precisa. Eu acho que o ex-senador, ele atuou muito bem nessa fase de formação de nominata, porque o União Brasil está aí com a nominata bem feita de pré-candidatos a deputado federal e de pré-candidatos a deputado estadual, né? E durante todo esse processo em que ele se dedicou a essa formação e trabalhou silenciosamente, inclusive, a ressaltar, porque a gente tinha informação de que Paulinho Freire vai para União Brasil, não sei quem, mas a gente não sabia que a coisa estava tão robusta, vamos dizer assim. Tão consistente. Tão consistente. Uma nominata realmente né? Ele forte. apresentou nominatas consistentes. E aí, durante esse processo, meio que o ex-senador, ele não foi inserido nas discussões de formação de chapa majoritária. Verdade. Né? E aí, de última hora, veio o nome de Zé Agripino, que a gente sabe que continua com seu capital político, né? Ele tem ali, quem foi governador, senador, prefeito e tudo mais, ele tem um capital político no estado, isso é incontestável. O que é que há de fato ainda nesse cenário? As torcidas pró-Ezequiel querendo que ele seja candidato a governo. E Ezequiel em silêncio. E você não vê, pelo menos assim, eu não vi uma agenda ainda de pré-candidato a governo. Ele não faz uma posição, ele não faz nenhuma declaração, nenhum movimento. Nenhuma sinalização de nenhuma espécie. O mesmo atitude como deputado tem sido e segue. E até lembrando, Mulatinho, que a vinda aqui do presidente Bolsonaro na semana passada, na inauguração do VLT, que reuniu praticamente o mundo mais de 100 prefeitos, todo, né? O deputado como presidente de uma casa até não causaria estranheza se fosse ir referendando essa ausência de sinais de pré-candidatura ao governo, o deputado não se fez presente lá na que é uma eu acho que eleitores. Tanto é. Anteriormente ele também já não tinha ido a Caicó, não né? tinha ido o ex-ministro Rogério, ele cumpriu uma agenda na semana anterior, em que esteve em alguns municípios cumprindo a agenda final ali como ministro, onde o presidente da Assembleia também não compareceu. Ele também não compareceu a um evento que reuniu aí a classe política quase toda, que Sim. foi a inauguração da homenagem ao ex-prefeito Manuel Paulino em Jardim do Seridó, que tinha vários ex-governadores. Pai do desembargador Cláudio Santos. Pai do desembargador ele fez Cláudio uma homenagem Santos, muito prestigiado. Pois é, então essas ausências ele não foi a da transposição, embora seja da região dele, mas ele foi cumprir lá com a agenda da assinatura da ordem de serviço do projeto Seridó e da questão do distrito industrial. Eu tô vendo que tá todo mundo aqui pensando parecido. Aí eu pergunto a você o seguinte. Aí só para concluir. Desculpa. Aí o que é que eu vejo aqui? A torcida, né? E antes de começar o programa, o fato da construção das nominatas antecipou o debate da majoritária. E a gente tinha dito, e como mudou a regra do processo eleitoral, essa sanha da classe política ficou evidente, mas a busca também. E como é que vai fechar a cabeça de chapa? Como é que vai fechar a majoritária? Que é um fato das gestões anteriores, nas eleições anteriores, que só ia ser discutido já perto das convenções, já ali. Você veja o estilo Zé Agripino. Seguiu ali no silêncio, foi e fez uma nominata forte. Ezequiel, assim como naquela nota que ele soltou há 15 dias atrás, cumpriu o que está prometido na nota. Vamos seguir juntos com o PSDB e MDB, fortalecendo a nominata para estadual e para federal.
Em nenhum momento ali estava dito que seria um compromisso de chapa, de aliança entre os dois para uma chapa majoritária de oposição. Inclusive um deputado me disse isso hoje, aquela nota foi mal interpretada. Agora eu queria fazer uma observação. Né, e na interpretação pode, inclusive, Walter, a partir do que Ezequiel formatou, a partir de agora, pronto. Estamos acordados aqui, minha nominata para estadual está aqui forte, minha nominata para federal aqui está como acertamos, vamos seguir. Agora, cada um pode seguir seu caminho. Agora uma observação. De público, ou no meio público, realmente o presidente da Assembleia, ele nunca se comportou como pré-candidato ao governo. E é isso que eu queria provocar vocês, isso aí é ponto pacífico. Mas eu lhe pergunto o seguinte, se ele uma vez não tendo dito que seria, ele tem a obrigação de dizer que não é? Eu acho que ele tem, Filinto, pelo seguinte... Tô perguntando aqui pra gente criar aqui o debate. Nos bastidores, ele chegou foi conversado com o presidente Ezequiel várias vezes. Tanto é que o ex-senador Garibaldi chegou a me dizer, num dia de domingo, que a chapa estava formada. Ezequiel e Walter. Eu lembro, você disse aqui, inclusive. Isso, eu lembro demais. Então o assunto intramuros de bastidor chegou sim. O presidente da Assembleia teve conversas com várias lideranças políticas sobre uma possível candidatura ao governo. Então, na hora que ele alimentou isso, né? Isso ficou aí em torno de 45 dias. Ficou no ar a possibilidade. Né? Ele deixou rolar a situação. Mas a minha leitura, Heitor, Felinto e Mulatinho, é que todas essas movimentações recentes aí tiveram a anuência do deputado Ezequiel Ferreira. Claro, ele conversou, ele manteve diálogo com esse pessoal todo, mas a todo momento a projeção de uma definição parecia muito mais uma torcida do que efetivamente um movimento praticado por Ezequiel Ferreira. Só complementando, agora tem alguém que sorri com essa situação e tem alguém que fica muito preocupado. Alguém que sorri é a governadora Fátima, claro, porque elimina, uma vez sendo confirmada a desistência, né? Tira de circuito um fortíssimo adversário, que seria Ezequiel Ferreira, e aí uma vez ele desistindo da candidatura ao governo, aí tem uma outra definição para ele tomar, se ele vai ficar na oposição ou realmente com o governo. Lembrando que eles disseram, que aí eu provoco vocês, eles disseram que estavam juntos no pleito eleitoral, MDB e PSDB. E hoje a gente tem a sinalização de que Walter Alves seria o candidato a vice na chapa com a governadora. E aí, consequentemente, traria Ezequiel Ferreira também para esse campo do governo. E alguém que está preocupado é quem? Rogério Marinho. Rogério Marinho, pré-candidato a senador, precisa de um cabeça de chapa para fortalecer, robustecer a sua candidatura. Hoje, na entrevista, me chamou a atenção um momento em que Rogério Marinho falou assim: olha, eu não acredito que o nosso projeto não terá cabeça de chapa. Ou seja, o ministro Rogério Marinho ainda especula essa possibilidade de ir solo para a candidatura ao Senado. Seria um projeto muito frágil, né, politicamente. Precisa de um candidato ao governo. E ele disse que vai trabalhar nesse sentido. E aí vem os nomes que a gente colocou. Sobre Agrippino, o que seria interessante da Agrippino, além, claro, da construção do partido dele, que é muito forte, que se tornou muito forte, União Brasil, tem também o distanciamento dele em relação a Lula e a Bolsonaro. Agrippino trilha uma linha mais independente. É percebido como uma linha independente. Que é a condição e a característica que se espera desse candidato em oposição ao governo, para que ele não se ligue a Bolsonaro, que é rejeitado por mais de 50% da população aqui no estado. Isso também elimina, Felinto, o deputado General Girão, que também andou dizendo nos bastidores que quer ser candidato a governador, mas é uma possibilidade descartada em função da ligação que ele tem da associação com o Bolsonaro. E quanto à fala de Zé Agrippino dizer, é tarde demais, não me procuraram antes para que eu participasse do debate, eu acho que o ex-senador Zé Agrippino, ele tem muito a contribuir no debate e não está tarde demais, não. Nós temos até agosto para uma definição. Não, está tarde em tese por uma opção de cabeça de chapa para a candidatura ao governo. Talvez Zé Agrippino tem um recall, ele tem um trânsito no interior, assim como Henrique Alves percorreu. Ninguém esquece do que eles realizaram do dia para a noite. Eu acho que assim, só para pontuar que não é tarde demais. E o senador Zé Agrippino também tem que entender também que o jogo político também mudou. Mas, Grandeza, eu lhe pergunto o seguinte: não é tarde demais perante o calendário ao ser observado em relação ao tempo para para convenção partidária, etc. Mas para a percepção a partir do eleitor, sim, não é tarde demais? Eu penso que não. Nós temos 6 meses pela frente. No caso aqui, que lembrando que a oposição... Lembra que 75%, 80% não tem candidato. Mas lembra o seguinte, a oposição passou esses 3 anos e tanto Quem tem candidato é quem anda na política no dia a dia. 80% do eleitorado, em todas as pesquisas que são lidas aqui, o camarada não sabe nem quem vai votar. Não, isso é uma realidade, mas ao mesmo tempo, por historicamente provocando nas outras eleições. Eu acho que tecnicamente você percebia cabeças de chave
De chapa, de chave, o tempo de era chapa outro, querendo o momento ser era outro. Hoje o candidato cara torce para a eleição ter 30 dias. Eu acho o seguinte, eu quero fazer duas observações. Uma primeira, a gente falou aqui que enquanto o presidente da Assembleia conversava com a oposição, alimentava a possibilidade de ser candidato, mas ele também nunca deixou de conversar com o governo. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. A outra coisa é que ele já declarou lá atrás que tem um compromisso com a pré-candidatura ao Senado do ex-ministro Rogério Marinho. Como é que vai ser isso? Ezequiel, por exemplo, se Walter... Aí existe um compromisso de Ezequiel, PSDB e MDB. Sim. E se Walter for o vice anunciado pelos dois. Anunciado pelos dois. E se Walter for o vice... Quer dizer, ele já tem um compromisso com o Rogério, já tem vai ser algo... Mas tem muita coisa para acontecer, ao que né? Tiago falou muita aqui, coisa eu vou concordar com o que o Tiago falou. A nota foi mal interpretada. O acerto com o MDB é tão somente nas nominatas para deputado estadual e deputado federal. Ponto. Pois é, agora não existe coligação, federação entre os dois partidos, né? Mas você pode fazer essa aliança. Meio que um acordo ali de bastidor, né? Lembrando que Walter, sendo candidato a vice-governador, abre todos os caminhos para Ezequiel ser o próximo presidente da Assembleia, uma vez ele reeleito como deputado estadual. E aí tem um problema, porque na próxima legislatura, Ezequiel só poderá ser presidente uma vez reeleito, uma vez, né? Ele não vai poder ser no mesmo mandato. Reeleito, exatamente. Mas agora, em 2023, ele poderia. Durante um biênio. E outra coisa, a gente precisa observar o seguinte... Essa antecipação de formação de chapas agora nesse processo pré-eleitoral se deu, inclusive, pelo fim das coligações partidárias. Por quê? Porque antigamente, quando era possível fazer a coligação... Você guardava segredo até com quem estava conversando. Guardava segredo com quem estava conversando, chegava ali no dia da convenção, os partidos chegavam ali na hora e anunciavam a coligação, cada um fazia sua convenção e estava resolvido. Agora não. Agora teve que montar as nominatas de cada partido até sábado. Então, por isso essa antecipação vamos dizer assim, da formação de chapa. Agora, eu acho que é como a gente diz, até as convenções só vão acontecer em agosto. Anúncio de chapa oficial de candidatura de governo, vice-presidente, etc., senador, só na convenção quando agosto chegar. Não, tudo bem. Em teoria eu concordo com essa sua colocação, mas na prática eu quero entender o seguinte: terá a oposição uma dificuldade maior ou menor em se considerando que ele levou durante 3 anos e meio, não conseguiu espelhar uma postura ou uma organização a nível de polo para enfrentar a governadora, e cada vez que esse tempo for ficando mais curto, não facilita o processo de reeleição da governadora Fátima? Sem dúvida, Felindo, dificulta sim o trabalho da oposição por 2 razões. A principal delas é porque Fátima, apesar de ter um índice de reprovação alto, maior do que o seu nível de aprovação, segundo a pesquisa SETA que nós trouxemos aqui na última sexta-feira, ainda não é um nível de reprovação a ponto de inviabilizar a candidatura dela à reeleição. Ela é uma governadora que chega no ano eleitoral com possibilidade de ser reeleita. Então a oposição precisa de tempo para ficar mastigando no eleitor, desgastando o governo para fazer crescer esse outro nome. Quanto menos tempo, menor a possibilidade de ter êxito essa estratégia. Olha, eu acho que a política ela mudou. Eu acho que se surgir aí um nome de última hora, eu acho que é possível qualquer coisa. Até porque a gente tem um número alto de indecisos. Se você pegar aí o percentual de Breno Queiroga, de senador Stifson, de indecisos, esses indecisos, claro, pode ter alguns que vá para governadora. Sim. Mas ao mesmo tempo tem o índice de desaprovação ao governo e de rejeição à governadora. Pelo que eu tenho conhecimento, se eu tiver errado alguém me corrige, todas as pesquisas divulgadas até o momento, a governadora Fátima, ela lidera a rejeição. Sim. Inclusive a que foi divulgada aqui sexta-feira. Que é uma pesquisa, né? Da SETA. Inclusive a de sexta. O que é natural também, já que ela é mais conhecida, a governante que está no cargo. É gestora, né? Mas é a gestora. Falar agora com